teu filho, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que é o diácono Miguel, que vai estar nessa noite ministrando a tua palavra. Usa o teu filho, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que ele não venha falar de si mesmo, mas falar somente do Senhor, Pai. Que a tua palavra seja pregada, ó Pai, com poder e autoridade nesta noite para os teus filhos, para a tua igreja, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira igreja, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de alegria, irmãos, para nós encontrarmos aqui nessa noite. Pode assinar para o momento. Encontramos felizes nessa noite, pela oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos tem dado. Para nós que fomos escolhidos pelo Senhor, nós devemos agradecer a Deus pelo fato de Ele ter nos escolhido. É a razão pela qual nos encontramos aqui nessa noite. Já tivemos aqui hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, onde Deus falou nos nossos corações por meio da tua palavra. E quero lembrar os irmãos mais uma vez, que hoje nós iniciamos aí a classe de criança. E tinha somente 3 crianças, irmãos, mas eu confesso que eu saí daqui feliz. Feliz com as 3 crianças que se encontravam aqui. Porque eu fui ali na salinha umas 2 vezes e eu fiquei feliz em ver o desempenho daquelas crianças, em ver o entusiasmo delas ali. E confesso que eu saí daqui hoje alegre e passei um dia alegre, porque eu creio que Deus está nesse negócio. Eu creio que Deus está nessa causa. E não vai ficar somente nessas 3 crianças. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, texto bastante conhecido. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. E o versículo 12 diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de
Jesus, ó Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e te exaltamos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, nessa noite, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu levanto a minha voz em oração nessa noite, meu Deus. Meu Deus, não para anular a oração que aqui foi feita, meu Deus, mas pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor misericórdia, Pai. Meu Deus, porque sou carente, meu Deus, eu sou dependente do Senhor e preciso, meu Deus, da Tua graça para aqui ministrarem a Tua palavra, Deus. Deus, eu preciso, ó Pai, do perdão dos meus pecados, meu Deus, porque eu reconheço que eu sou, meu Deus, um pecador, que eu não sou perfeito. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cresça, eu diminua, Pai. Não deixe, meu Deus, que o orgulho, que a soberba venha entrar no meu coração, meu Deus. Mas olha, meu Deus, para a minha vida, olha para o meu ministério, olhar de misericórdia, meu Deus. E me coloca nessa noite debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, meu Deus, debaixo dos cuidados do Senhor, debaixo dos cuidados do Teu Santo Espírito, meu Deus, para que eu consiga, meu Deus, transmitir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu prometo que serei fiel, Senhor, para transmitir no coração da Tua igreja aquilo que o Senhor me conceder nessa noite, meu Deus. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, fale com a Tua igreja nessa noite, ó Deus, através, meu Deus, da Tua palavra. Tira, meu Deus, nessa noite todo impedimento, meu Deus, toda força maligna, toda força diabólica, meu Deus, que tem impedido, que tem tentado impedir, meu Deus, essa adoração, meu Deus, esse culto nessa noite. Eu peço, Senhor, meu Pai, para acampar os anjos do Senhor em volta, meu Deus, deste lugar, desta igreja, meu Deus, e que toda força maligna, que toda obra maligna, que toda obra satânica, que todos os projetos do inimigo, meu Deus, nessa noite começa, meu Deus, a ser queimado, a ser destruído, meu Deus, com o resplendor, meu Deus, da Tua glória neste lugar, meu Deus. Manifesta, meu Deus, a Tua presença neste lugar. Acampa os anjos do Senhor, meu Pai, em volta deste lugar, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco pelo meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é bom e a sua misericórdia ela dura para todos. Aleluia. Irmãos, no livro de Hebreus, os estudiosos, eles nunca conseguiram chegar à conclusão de quem realmente escreveu esse livro. Mas o certo é que o livro de Hebreus, ele foi escrito em momentos de perseguição, de muita dificuldade na vida do povo de Deus, e havia se convertido. E diante das dificuldades, do sofrimento, das perseguições que o povo encontrava passando, enfrentando, eles encontravam querendo voltar para trás. Eles encontravam arrumando as suas bagagens para voltar para o judaísmo. Tanto é que o livro de Hebreus nos fala muito acerca lá das leis cerimoniais, mostrando para o povo hebreus que aquilo era somente sombra das coisas futuras, e que agora eles encontravam não encontrava mais na sombra, mas encontrava na realidade. E nós vemos que quando chega lá no capítulo de número 11, o escritor ele fala acerca de homens e mulheres que fizeram as suas caminhadas, as suas corridas de fé aqui na terra e que venceram. E agora esses homens e aquelas mulheres de fé que foram citadas, que deixaram um grande testemunho para as nossas vidas. No livro de Hebreus, capítulo 11, encerra aquele capítulo, dizendo que aqueles heróis, eles serão aperfeiçoados juntamente conosco.
Porque nós também fomos convidados para fazer uma corrida, uma caminhada. E no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos a nossa caminhada, nós iniciamos a nossa corrida aqui na terra. Uns têm a sua corrida, a sua caminhada mais curta, outros maiores. Uns têm problemas diferentes, uns enfrentam dificuldades diferentes uns dos outros, nós enfrentamos. Mas só que a Bíblia nos diz que através do testemunho que nós encontramos, rodeado do testemunho daqueles homens de fé, e aqui nós vimos que o escritor aos Hebreus, ele começa essa sessão da Bíblia falando para nós. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia diz que nós devemos deixar tudo aquilo que nos atrapalha, todo peso desnecessário na vida de um atleta, na vida de uma pessoa que está nessa caminhada. O peso desnecessário, é necessário deixar de lado para que não venha atrapalhar a nossa corrida. E a Bíblia ainda nos diz que nós devemos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que serve para atrapalhar a nossa corrida, tudo aquilo que serve para impedir a nossa corrida, para fazer com que nós corramos mais devagar, ou até mesmo paramos a nossa corrida, tem que ser deixado de lado. A Bíblia diz que todo embaraço, inclusive um pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos, porque nós sabemos que o pecado, ele é o nosso inimigo. Nós temos muitos inimigos espirituais, e o pecado, ele é um dos nossos inimigo espiritual que tenta parar a nossa corrida, que tenta parar a nossa caminhada. E a Bíblia diz que o pecado não se encontra longe, é tão de perto, nos rodeiam. E isso é desde o princípio, porque diz a Bíblia Sagrada que desde lá no início, desde lá no livro de Gênesis, diz a Bíblia que quando ali no movimento religioso, quando aqueles dois jovens, aqueles dois filhos de Adão foram ali oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, um movimento ali, pode dizer que um movimento religioso ali, porque foi oferecer a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que ali houve um dos sacrifícios que foi o de Caim, a qual Deus não recebe, mas diz a Bíblia que Caim destrai o seu semblante, e Deus, ele chega para Caim e ele procura Caim de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa, tentando restaurar a vida de Caim, trazendo advertência para Caim, para que Caim não deixasse o pecado entrar na sua vida, para que Caim não deixasse o pecado entrar no seu coração. E diz a Bíblia que Deus fala para Caim: Caim, porque o seu semblante descaiu desse jeito. Se você fazer bem, Caim será aceito, mas se você fazer mal, Caim, o pecado jaz às portas, o pecado jaz às portas, e se você não tiver cuidado, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar no seu coração, vai impedir a sua caminhada, vai impedir a sua trajetória. Nós vimos que Deus, ele é misericordioso, ele é rico em misericórdia, ele é rico em graça, e ele quis restaurar a vida de Caim daquela situação, daquela ira, daquela inveja, daquela vida que Caim estava no coração de Caim. Então Deus aparece a Caim pela primeira vez e fala com Caim de forma misericordiosa, de forma amorosa, porque Deus, ele é rico em graça. E ali podemos dizer que Deus procura obter uma confissão ali. Mas Caim não dá ouvido à advertência de Deus. Caim não dá ouvido à advertência de Deus. E Caim prossegue.
com aquele que estava no seu coração, a ponto de tirar a vida do seu irmão. Mas diz a Bíblia que pela segunda vez, Deus se aproxima de Caim. Deus aproxima de Caim e pergunta para Caim: onde estava, Senhor? Onde estava, Senhor? E Caim responde a Deus de uma forma grosseira, de uma forma muito grosseira, de uma forma muito atrevida. Mas o que Deus queria mesmo, o que Deus estava fazendo, era querendo obter da parte de Caim uma confissão. Imagino eu que o que Deus queria mesmo era perdoar Caim, era que Caim confessasse, se arrependesse, para que os pecados de Caim pudessem ser arrependidos, pudessem ser perdoados. Mas não houve da parte de Caim. O que Deus quis foi obter uma confissão de culpa da parte de Caim. Porque Deus, ele é misericordioso, como eu já disse. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é rico em misericórdia. Deus, ele é rico em graça. E ele quis perdoar Caim. Mas Caim, ele deixou o pecado entrar na sua vida, no seu coração. Porque o pecado, ele nos rodeia de perder. Ele não está longe da nossa vida. E a Bíblia diz que nós não podemos deixar que o pecado, que nem que embaraço algum, nem que coisa alguma venha impedir a nossa caminhada, venha impedir a nossa trajetória. Porque o pecado, tão de perto nos rodeia. A Bíblia nos diz que Davi, quando Davi ele peca, não precisou Davi ir longe. Não precisou Davi ir longe. Quando ele comete adultério, quando ele comete homicídio contra o seu soldado, a Bíblia diz que Davi simplesmente levanta a determinada hora da noite e passeia pelo terraço da casa real. E dali mesmo o terraço da casa real, Davi ele cai em tentação, porque o pecado tão de perto, ele sempre odiou o povo de Deus, tentando atrapalhar a caminhada, a trajetória do povo de Deus, tentando fazer com que o povo de Deus parasse, fosse impedido. E nos dias de hoje também não é diferente, irmãos, porque aqui diz o escritor aos Hebreus que nós devemos deixar todo o pecado, todo o peso, tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que tão de perto nos odeia, e fazer a nossa corrida com paciência, e fazer a nossa corrida com perseverança. Essa carreira que Deus está propondo, ela tem que ser feita com paciência, com perseverança, e também olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Irmãos, a nossa corrida ela tem que ser feita igual a Deus. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos vencer. Quando nós olhamos para Cristo, os nossos problemas, nós conseguimos vencer. Eu te digo nessa noite, se você parar de olhar para Cristo, se você parar de olhar para Cristo, tudo na sua vida vai começar a ficar mais complicado. Se você parar de olhar para Cristo, se você parar de olhar para Cristo, o seu problema ele vai começar a aumentar nessa noite. Se você começar a focar no seu problema, na sua dificuldade, você começar a correr mais devagar nessa noite. Mas se você começar a olhar para
estamos rodeados de um grande testemunho de homens e de mulheres. O que eu digo para você nessa noite, o céu está torcendo para que você vença nessa noite. O céu está torcendo nessa noite. O céu está a favor de você nessa noite para que você conclua a sua caminhada. O céu está olhando para a sua corrida nessa noite. O céu está olhando para a sua vida. O céu está olhando, está observando a sua caminhada nessa noite. Aleluia. No entanto, é necessário que você olhe para cima nessa noite. Talvez você tenha olhado só para baixo. Talvez você tenha olhado só para as suas aflições, para as suas dificuldades, para os seus problemas. Mas olha para o autor e consumador da fé, olha para cima, olha para Jesus, porque o céu nessa noite está observando a sua caminhada, o céu nessa noite está observando a sua trajetória, está torcendo para que você vença, para que você vença, para que você chegue. Aleluia. Olhando para o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. O qual pelo gozo que lhes estava proposto. O qual pelo gozo que lhes estava proposto. Ele suportou a cruz. Suportou sofrimento. Gozo que lhe estava proposto. E também existe, meu irmão, minha irmã, uma proposta de gozo. Uma proposta de gozo na minha vida, na sua vida. E é necessário que nós olhamos para Cristo. É necessário que nós suportamos as aflições. É necessário que nós não abrimos mão da nossa cruz, que não podemos olhar para trás, voltar para trás, não podemos desistir diante das aflições, diante do sofrimento, porque existe também um gozo proposto na minha vida, na sua vida. Não desista diante das aflições. Não desiste diante do sofrimento da sua vida, diante das lutas, das dificuldades. Não desiste diante da cruz que você está levando, da cruz que você está carregando. Talvez você entrou aqui nessa noite com a sua alma dilacerada, angustiado. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado por causa do tamanho da sua cruz, do seu sofrimento, da sua angústia, das suas lutas nessa noite. Mas essa luta vai passar e existe um gozo proposto na sua vida, porque diz a Bíblia Sagrada que aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida, jamais subiu ao coração do homem, olho algum jamais viu. São as coisas que Deus tem preparado, é o gozo que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida. Olha para Jesus nessa noite. Olha para o autor e consumador da fé. Porque Jesus, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando tudo a terra, e aceitou a destra do Pai. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não travessais, desfalecendo em vós. Somente para Jesus é que nós devemos olhar, para vencer as dificuldades. Glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, que existem muitas coisas que querem nos distrair, principalmente nos dias de hoje. Quantas vezes nós encontramos embaraçado com problemas da vida, com dificuldades da vida. Muitas das vezes, irmãos, nós embaraçamos até mesmo com esse aparelho que está aqui.
quem sabe no Facebook, quem sabe no YouTube. Mas não tiramos tempo a palavra de Deus e ficamos embaraçados. E nós precisamos deixar o embaraço. Nós não podemos permitir que o embaraço ele venha impedir a nossa corrida, a nossa caminhada. Nós vimos que Sansão ele foi um herói da fé, mas houve um momento na vida de Sansão que ele ficou, que ele teve embaraço, e a caminhada de Sansão ela correu mais devagar em algum momento da sua vida, porque ele se envolveu com coisa que não deveria se envolver, a ponto dos inimigos de Sansão chegar para Sansão e amarrar Sansão, porque diz a Bíblia que naquele momento, Juízes capítulo 16, versículo 20, que Deus havia se retirado da vida de Sansão. E quando Deus se retira da nossa vida, irmãos, nós não conseguimos vencer os nossos inimigos espirituais. E naquele momento que Deus se retira da vida de Sansão, a corrida espiritual de Sansão é prejudicada. E os inimigos conseguem arrancar os olhos de Sansão. Os inimigos conseguem levar Sansão para o cárcere. E os inimigos eles colocam Sansão para fazer um trabalho escravo, que foi tocar o moinho. Está escrito na palavra de Deus. Porque Sansão deixou-se embaraçar por coisas que não deveriam. Sansão deixou o pecado impedir a sua caminhada. Mas ainda bem que Deus olhou para Sansão com olhar de misericórdia e restaurou as forças de Sansão e colocou Sansão lá na galeria dos heróis da fé. Mas Sansão poderia ter feito uma caminhada ainda mais com mais sucesso, com mais vitória, se ele tivesse atentado mais para a palavra de Deus, para Deus a qual ele serviu, e não deixado que coisas viessem pedir a sua caminhada. E nos dias de hoje também não é diferente. Nós precisamos estar atentos para a nossa caminhada, essa corrida que a nós foi proposta. Porque eu disse aqui nessa noite que o céu está observando a nossa caminhada. Assim, irmãos, como um atleta entra em um determinado lugar para fazer uma competição. E quando aquele atleta ele está, quem sabe, em um clube, um ginásio, né, um lugar para ali competir, e ali existem pessoas torcendo para aquele atleta, dizendo para aquele atleta, vai, vence, faz isso. Existem pessoas torcendo para aquele atleta aqui na terra. Assim também é a nossa caminhada, é a nossa corrida. O céu também está torcendo, está olhando, observando a nossa caminhada para que nós possamos vencer e fazer essa nossa corrida com paciência, com perseverança, olhando para o céu, olhando para o Senhor Jesus Cristo, porque é somente o Senhor Jesus Cristo que nos dá vitória diante da nossa caminhada. Porque diante de Jesus, os nossos problemas não são problemas. Aleluias. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que Moisés, quando ele já se encontrava grande, ele não se preocupou em abandonar o Egito. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27. A palavra de Deus nos diz acerca de Moisés, que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhido antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um povo de tempo ter o gozo do pecado. Do que por um povo de tempo ter o gozo do pecado.
Moisés, ele recusa, ele rejeita o Egito. Ele sabia que no Egito ele poderia ocupar posição elevada. Ele poderia ter alguns privilégios ali no Egito, mas Moisés, ele recusa, ele rejeita. E no versículo 25, a Bíblia fala que Moisés, ele escolhe antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por o povo de dentro ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Não importa o que Moisés ia passar no Egito, no deserto. Não importa o sofrimento que Moisés ia passar no deserto, mas ele preferiu enfrentar o deserto, ser maltratado, sofrer juntamente com o povo de Deus, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista a recompensa. Moisés tinha visão do Espírito. Moisés conseguia ver o invisível. E a Bíblia diz no versículo 27 que pela fé Moisés ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Porque ficou firme, como vendo o invisível. Irmãos, o invisível só é possível enxergar através da fé. É através da fé que nós enxergamos o invisível. É por isso que o autor, o escritor aos Hebreus nos disse que nós devemos olhar para quem? Para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos chamados, irmãos, para andar por fé e não por vista. Nós somos chamados para enxergar o invisível. E a partir do momento que nós começamos a enxergar o invisível, que é o céu que Deus, o gozo que Deus tem preparado para mim e para você, nós conseguimos fazer a nossa corrida, nós conseguimos fazer a nossa caminhada aqui na terra e não deixar que as coisas desse mundo venham nos impedir, venham nos embaraçar a nossa caminhada, irmãos, porque nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui peregrinos, nós somos aqui irmãos, peregrino, irmãos, que nós somos nessa terra, e nós sabemos que um peregrino, quando ele anda aqui na terra, ele tem que carregar o mínimo de bagagem possível para não impedir a sua caminhada, assim a vida de um atleta aqui na terra. Aleluia. Eu não sei se existe algo nessa noite que tem impedido a sua caminhada, que tem atrapalhado a sua caminhada, que tem embaraçado. Talvez você tenha ficado embaraçado com coisas dessa vida, coisas que talvez nem é pecado, mas está te atrapalhando, está te embaraçando, impedindo você, fazendo com que você anda mais devagar. Mas deixa o embaraço nessa noite, comece a olhar para Cristo, comece a olhar para o céu, porque o céu está te observando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o céu está te observando. Jesus, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Suporta também o sofrimento, a dificuldade, olha para Cristo. Porque existe um gozo, a recompensa, uma proposta de recompensa para a minha vida, para a sua vida. E é por isso que lá o escritor aos Hebreus diz lá no versículo de número 2: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconectados, fazei veredas de mim, para que os vossos pés, para com os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Irmãos, quando a Bíblia nos manda a
levantar as nossas mãos cansadas e a restabelecer os nossos joelhos desconjuntados. Eu olho para a vida de homens de Deus, homens que tiveram a caminhada, uma corrida maravilhosa aqui na terra, apesar do sofrimento e das dificuldades. Irmãos, você não pode parar no meio da sua caminhada, porque existem pessoas que estão olhando para o seu exemplo. Quantos pais e mães distanciaram da casa de Deus, e os filhos também distanciaram, porque tinha eles como exemplo. Muitas das vezes nós desanimamos diante da caminhada, mas nós olhamos o nosso derredor. Existem pessoas que dependem de mim e de você. Existe pessoa que, se você parar, eles também vão ficar desanimados. E é por isso que a Escritura diz: portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veia direita para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie. Para que o que manqueje não se desvie, mas antes seja sarado, seja restaurado. A Bíblia nos diz lá no livro de Jó que Jó era um homem que ele ajudou muitas pessoas espiritualmente, em todos os sentidos ele ajudou. Mas eu não tenho dúvida de que Jó, ele ajudou pessoas a restabelecer as mãos cansadas, os joelhos desfalecidos, porque está escrito na palavra de Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. Eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram. Versículo 4: as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e o joelho desfalecido mortificaste. As tuas palavras, as palavras de Jó, levantaram muitas pessoas que se encontravam fracas e fortaleceram muitos joelhos, muitos pés que se encontravam fortes. Mas isso aconteceu porque Jó era um homem que preocupava com a sua caminhada espiritual. Jó ele preocupava com a sua caminhada espiritual. A Bíblia diz que Jó era um homem. Ele era um homem que, quando ele saía à porta da cidade, as pessoas preparavam a cadeira para ir na praça. A Bíblia diz que as pessoas idosas se colocavam de pé quando via Jó. A Bíblia diz que os príncipes se calavam e tampavam a sua boca quando eles viam Jó. Está escrito na palavra de Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 29, no versículo 7. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira. Está vendo aí? Na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Porque a gente pode ver que Jó era um homem celebrante. Jó era um homem celebrante. Isso porque
Jó, ele tinha uma caminhada que agradava a Deus aqui na terra. A corrida de Jó, a caminhada de Jó aqui na terra, ela era observada lá do céu. O céu observava a caminhada de Jó. Deus observava a caminhada de Jó, contemplava a caminhada de Jó, a ponto de Deus virar para Satanás e falar para Satanás: Satanás, você veio de onde? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta para Satanás: Satanás, você observou meu servo Jó? Você observou a caminhada do meu servo Jó? Um homem que tem uma caminhada maravilhosa, que desvia do mal, que aparta do mal, um homem temente, um homem sincero. O céu olhava, observava a caminhada de Jó, a ponto de Deus dizer essa palavra para Satanás. E assim também o céu está observando a nossa caminhada, a nossa corrida, e querendo que eu e que você vençamos o inimigo, vençamos as aflições, a dificuldade da nossa vida. Porque o céu está torcendo para que você vença. O céu está torcendo para que nós vencemos, para que nós concluímos a nossa caminhada. Assim como diz Paulo, quando chega lá no final da sua caminhada: combati um bom combate, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé, e sei que a coroa da justiça está reservada a mim. Paulo, ele chega lá, Paulo, ele passa por muita dificuldade, por muitas aflições, mas Paulo foi o exemplo de um homem que não deixou se embaraçar durante a sua caminhada, que não deixou o pecado impedir a sua caminhada, mas ele olhou para Jesus Cristo, porque ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E chega no final da sua corrida, e bate no peito: combati um bom combate. E nós fomos chamados também para vencer. Eu não conheço a sua dificuldade, meu irmão, você que entrou aqui nessa noite. Eu não conheço a sua aflição nessa noite. Mas Jesus conhece, o Espírito Santo de Deus conhece. Eu não conheço, mas olha para o céu, olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da fé, aquele que suportou a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz nessa noite, porque na cruz encontra a sua vitória. Foi na cruz que Jesus Cristo derrota Satanás. Foi na cruz que o pecado ele foi destronado. E uma vez que o pecado ele foi destronado, ele não tem poder mais contra a vida daquele que Jesus escolheu. A não ser que você dê lugar. Porque entrou na vida de Caim, porque Caim deu lugar. Mas Deus falou para Caim: o pecado já as portas. O pecado já as portas, Caim. O pecado está perto, está aí, está nas portas. Não deixa entrar, não. Tem cuidado. Se você não tiver cuidado, Caim, ele entra. Desde lá no início, irmãos, Deus mostrando o amor, a misericórdia, o cuidado que ele tinha. Pela riqueza da graça de Deus, irmãos, que o homem sempre foi salvo através da graça de Deus. Mesmo lá no tempo da lei, mas foi através da graça de Deus. Mas agora a graça de Deus, ela superabundou através de Cristo Jesus, para que você pode olhar para Jesus Cristo, para que você pode olhar para a cruz, para que você possa olhar para a cruz nessa noite. Eu não conheço o seu sofrimento, mas olha para a cruz, porque a sua vitória está na cruz, porque na cruz nós vimos, conseguimos enxergar na cruz a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus está na cruz do Calvário.
fato é que o inimigo, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para afastar Jesus da cruz. O inimigo, ele faz de tudo para que Jesus pudesse descer da cruz, afastar Jesus da cruz. Porque ele sabia que a minha vitória, a sua vitória encontrava ali. Aleluia, Deus. Mas Jesus Cristo não desistiu da cruz, irmãos, para que nós fôssemos vencedores. Para que hoje você pudesse estar aqui. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque mais uma vez eu digo, o Senhor está torcendo para que você vença. Para que você tenha uma corrida, uma carreira, um sucesso, indiferentemente das lutas, das dificuldades, dos obstáculos. Porque aqueles homens que fizeram a sua caminhada, a sua corrida, tiveram sofrimento, dificuldade. Mas eles olhavam para o invisível. Eles olhavam para o Senhor. Acha que aqueles homens e mulheres, aqueles heróis da fé, irmãos, eles iam passar por aquilo que eles passou, se eles não tivessem visto uma grande recompensa, jamais eles iam passar. Eles iam desistir, irmãos. Quantos profetas foram cerrados pelo meio? Acha que aqueles profetas iam querer ser cerrados pelo meio somente por coisas aqui na terra? Se eles não tivessem uma recompensa celestial, se eles não tivessem vista uma recompensa, se eles não tivessem enxergando algo invisível, se eles não tivessem conseguido enxergar o invisível, isso só acontece na vida daquela pessoa que consegue enxergar o invisível, porque muitas pessoas encontram lá hoje no mundo lá fora, porque muitas pessoas encontram nesse exato momento na mesa de um bar, porque não conseguem enxergar aquilo que eu e você enxergamos, que é o invisível, que é o